Eu vou começar esse vídeo aqui dividindo uma cena que é antiga, não é recente não, tem alguns anos já, mas que vai servir para ilustrarmos tudo aquilo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então vamos ver um trecho aqui, em off na verdade, né, gravando de fora aqui, de uma entrevista feita com o Bolsonaro pelo CQC. Assistam, como eu disse, porque isso aqui vai nos ajudar a entender muita coisa desses dias de hoje. Entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Mas há algo de admirável no Hitler, professor. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Mas mesmo não o general. O genocídio foi outra história, tá certo? O genocídio é outra história. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, você teria se alistado, se você fosse alemão, você teria se alistado ao exército nazista? Pode, sem problema nenhum. Tá bom. Eu tenho uma resposta muito boa para te dar, inclusive. Sabendo da história da Segunda Guerra Mundial, incluindo toda a morte nos campos de concentração, o Holocausto, aqueles 6 milhões de judeus assassinados, você teria se alistado como militar se fosse da Alemanha naquele contexto? Olha, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Ele perdeu um braço, inclusive, na guerra, né? Seu bisavô! Sim. Qual o problema? A minha família são de alemães e italianos. Então, basicamente, você tem aqui o Bolsonaro, enquanto deputado ainda, né? Não era presidente da República, era deputado federal, falando sobre sua admiração por Hitler. E como Hitler era um grande estrategista, alguém que sabia o que queria fazer e foi e tomou as rédeas da situação. E depois ele comenta ainda que o bisavô dele lutou no exército alemão de Hitler. E esse ponto em particular, inclusive, é mentira, ou não há nenhuma evidência de que isso seja real. Pelo contrário, o bisavô alemão do Bolsonaro chegou no Brasil no final do século XIX, antes de o Hitler ter nascido. Então, não parece que a história bata muito. Mas por quê? Porque o Bolsonaro diria, com certo orgulho, até você pode perceber ali, com certo orgulho, porque ele diria que o avô dele lutou no exército alemão, na Wehrmacht, e ele lutaria também. Eu vou falar nesse vídeo aqui um tema que eu abordei bastante em 2018 e comecinho em 2019, que era uma pergunta que se fazia muito se o Bolsonaro era fascista ou não. E esse é um termo que é muito utilizado, é um termo que as pessoas não compreendem também, muita gente utiliza esse termo para xingar alguém, né, como se um conservador qualquer fosse fascista. E fascista é um termo específico histórico e também é um termo específico mesmo no uso atual que a gente possa definir alguém, né? Uma posição política ideológica de uma pessoa. Então, há esse uso esvaziado, esse uso genérico do termo, que não quer dizer muita coisa, porque, no final das contas, um conservador não é necessariamente um fascista. Um militarista não é necessariamente um fascista. Um armamentista não é necessariamente um fascista. Um reacionário não é necessariamente um fascista. O fascista e o fascismo é um conjunto de características, de elementos, de atributos que servem para definir esse movimento em particular, como eu disse, histórico, que se inicia na Itália, de Mussolini, depois se espalha para outros países. O nazismo é uma variação, né? O nazismo é um fascismo com esteroides, é um fascismo turbinado. O nazismo é fascista, mas o fascismo não é nazista, são coisas distintas, porque o nazismo adiciona um outro elemento que é o antissemitismo também, que não houve na Itália, pelo menos não com a configuração que houve depois na Alemanha. Então você tem um movimento que surge nos anos 20, designa uma coisa específica e hoje é usada de maneira esvaziada. E daí, a minha indagação é se a gente poderia usar essa designação, usar esse atributo, usar esse conceito de fascismo para o Bolsonaro. Inclusive, eu cheguei a ensaiar a escrita de um artigo se o Bolsonaro era fascista ou não. E o que a gente foi percebendo ao longo do governo Bolsonaro é que, de fato, a gente poderia chamar, sem muitos receios, o Bolsonaro de fascista. Inclusive, pesquisadores do tema, né, autores que já escreveram um livro sobre esse assunto, vão lá e dizem, né, olha, se há alguém que é fascista no mundo hoje é o Bolsonaro. E por que a gente vai falar sobre isso? Né? Eu quero depois trabalhar um pouquinho mais sobre o conceito de fascismo, mas por que a gente está falando sobre isso? Porque hoje de manhã, segunda-feira, dia 26 de julho, Bolsonaro se encontrou com a parlamentar Beatrix von Storch, que é neta do ministro das Finanças do regime nazista. Trabalhou para o Hitler, que era o Lutz Graf
Schwerin von Krosigk. Essa mesma mulher, né, a Beatrix, ela é uma parlamentar, como eu disse, e ela é vice-líder do partido Alternative für Deutschland, ou traduzindo, Partido Alternativa para a Alemanha. E ela se encontrou semana passada com o Eduardo Bolsonaro. Ele publicou aqui nas redes sociais dele, né, falando, olha só que legal aqui, olha, excelente encontro com a deputada federal alemã Beatrix Storch, que também é vice-presidente do Partido Alternativa para a Alemanha. Somos unidos por ideais de defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional. E a Bia Kicis também publicou aqui, né? Hoje recebi a deputada Beatrix von Storch, do Partido Alternativa para a Alemanha, o maior partido conservador daquele país. Conservadores do mundo se unindo para defender valores cristãos e a família. Conservatives over the world, né? Aqui, conservadores sobre a palavra. Conservatives over the world gathering together to stand for family and Christian values. Quer dizer, na verdade, esse partido, né, Alternative für Deutschland, ele começa com um partido conservador mais tradicional e com o passar dos anos ele vai se radicalizando, ele vai se tornando um partido extremista e os seus ideais, né, como diz aqui a Bia Kicis, deputada bolsonarista, os ideais desse partido são basicamente ideais islamofóbicos, ou seja, eles são contra a presença de muçulmanos na Alemanha. Inclusive essa Beatrix von Storch aqui, ela já defendeu o uso letal de armas de fogo contra refugiados na Alemanha. É um partido que é contra a União Europeia, é um partido nacionalista e foi assumindo, né, contornos de partido extremista mesmo. Tem alguns partidários ali, alguns filiados ao partido e alguns representantes do partido que são bastante ligados a movimentos neonazistas hoje. Então eles estão recebendo aqui uma representante de um partido que é extremista de direita, não é um partido conservador, como diz a Bia Kicis, é um partido extremista com vínculos a neonazistas. Que fique claro isso aqui. E daí, como eu disse, a pergunta que se erguia ao longo de 2018, 2019, era se o Bolsonaro era fascista ou não. E a gente foi descobrindo que o Bolsonaro não é apenas, não pode ser apenas chamado de fascista, como também tem bastante ligações, né, tem bastante, o governo dele foi demonstrando vínculos com o nazismo também. E aqui foram algumas etapas, né? Por exemplo, a gente teve lá o secretário da Cultura, Roberto Alvim, que faz um vídeo com uma estética nazista, reproduzindo o discurso do Joseph Goebbels, que foi ministro de propaganda do governo nazista. E depois, quando isso vem à tona, né, quando se percebe a semelhança entre o discurso do Goebbels e do Alvim, depois toda a imagem, né, toda a imagética do negócio vem à tona, ele vai e diz que é uma brincadeira, né, que ele só estava provocando. Alguém do governo Bolsonaro, não era alguém que, sabe, alguém que é bolsonarista, alguém que é fã do Bolsonaro, era do governo Bolsonaro, anunciando um prêmio cultural que tinha também todos os contornos de uma estética também vinculada ao ideal de estética nazista. Então isso vem à tona e isso revela o elo, né, um elo que haveria entre a proposta ideológica bolsonarista e uma proposta ideológica cultural nesse sentido nazista. Inclusive na época eu fiz um vídeo aqui falando sobre um documentário excelente chamado Arquitetura da Destruição, que mostra como era a visão estética nazista. Então, primeiro elemento. Depois você teve, nesse caso, bolsonaristas, né, tirando um sarro ou usando de uma linguagem, né, usando daquilo que chama de apito para cachorro, né, dog whistles, mostrando copos de leite em suas lives. E daí o copo de leite, ele é considerado, né, atualmente, por quem estuda também o modo como essas pessoas extremistas utilizam os memes, utilizam as redes sociais, é considerado um símbolo supremacista branco. E isso também a gente apresentou aqui, falou sobre isso, eles depois disseram que não era nada a ver, porque é como eles trabalham, né? Eles jogam os elementos, eles jogam os dog whistle, eles jogam esses apitos para cachorro e depois recuam, dizem, não é isso, não. É a esquerda, é a oposição, os comunistas estão vendo coisas. Depois teve uma outra circunstância que foi quando o secretário especial da presidência, o Felipe G. Martins, que ainda trabalha no governo Bolsonaro, embora esteja mais ou menos neutralizado agora, mas que era quem, de certo modo, ditava também política externa do governo Bolsonaro, ele vai lá, durante uma audiência do Senado, ele vai e faz um símbolo, que é um símbolo de ok, mas que também o modo como ele faz também poderia representar um símbolo supremacista branco, que seria white power, né? Poder branco, supremacia branca. Depois eles recuam, dizem que não tem nada a ver com isso, que é outra coisa. Ele estava ajeitando o paletó, e esse símbolo também é considerado, né, pelo uso que eles fazem, esses grupos supremacistas, é considerado como um gesto supremacista. E agora você tem esse encontro aí com essa líder política de um partido que é extremista de direita e que, inclusive, após a Bia Kicis mostrar essa foto aqui, organizações judaicas no Brasil repudiaram isso porque, como eles entendem ali, esse partido inclusive apresenta visões, posições antissemitas. Então,
as relações estão dadas, né? As relações estão aí e eles vão o tempo todo reforçando esse vínculo, né? E daí vale mencionar também que o Eduardo Bolsonaro, outro que tirou foto com a von Storch, ele atualmente representa no Brasil o chamado The Movement, o movimento, que é um movimento global populista criado pelo Steve Bannon, que foi o estrategista-chefe da campanha do Trump e que ditou também, de certo modo, as pautas ideológicas do trumpismo no começo. É alguém que estava organizando partidos extremistas de direita pelo mundo, né, nessa tentativa de reviver esses ideais que em grande parte são fascistas. Estava organizando esses grupos. Tem um documentário que mostra esses esforços, inclusive com a neta ou bisneta do Mussolini, que também é uma líder política na Itália. Esse documentário se chama The Brink, e o Steve Bannon escolheu, né, nomeou o Eduardo Bolsonaro como o líder desse movimento no Brasil. Então eu tenho aqui, olha, na página do Facebook do Eduardo Bolsonaro, tem essa imagem aqui, olha. Estrategista de Trump chama Eduardo Bolsonaro para espalhar direita pelo mundo. Estrategista da campanha vencedora de Donald Trump nos Estados Unidos, Steve Bannon, escolheu o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para liderar o movimento, organismo que reúne nacionalistas de direita de todo o mundo. É uma honra para o movimento dar as boas-vindas a Eduardo Bolsonaro como parceiro ilustre e ao Brasil, um aliado-chave na América do Sul, disse Bannon. E esse mesmo Bannon foi alguém que, tempos atrás, disse que ele admirava Mussolini. Inclusive, aqui uma reportagem no jornal The Hill, que a manchete é essa: Steve Bannon, sou fascinado pelo Mussolini. E ele diz o seguinte aqui, que o Bannon enxergava, né, no Mussolini virilidade, um senso de moda, que ele era o cara, né? Ele era claramente amado pelas mulheres, ele era o cara. Tinha tudo isso de virilidade. E também tem um senso de moda extraordinário, toda aquela coisa com uniformes. Sou fascinado pelo Mussolini. Daí depois, né, quando questionado se ele era fascista, ele, populismo, fascismo, o que se importa? Essa é uma campanha de difamação da mídia do movimento populista. Então o Steve Bannon simplesmente ele nem sequer se importa de chamar de fascista, porque ele sabe que há uma relação intrínseca entre o modelo populista que ele defende e o fascismo. E aqui vale mencionar o que é o fascismo, né? Já que a gente falou tanto aqui de fascismo, populismo, o que é, né? O que isso significa? Existem várias definições aproximadas, né? Algumas mais específicas, outras mais abrangentes. Alguns autores preferem nem sequer definir de maneira muito específica o que é fascismo, porque há variantes, né? Há variantes históricas, há variantes regionais. Então eu vou aqui adotar algumas definições. Uma delas é a definição do Stanley Payne, que é o autor do livro A History of Fascism, 1914-1945, que ele diz o seguinte: o fascismo é uma forma de ultranacionalismo revolucionário em prol do renascimento nacional que é baseada primordialmente numa filosofia vitalista, é estruturada em elitismo extremado, mobilização de massa e o Führerprinzip, que valoriza positivamente a violência como um fim, bem como um meio, e tende a naturalizar a guerra e ou virtudes militares. Um outro autor também que tem um livro bem interessante, tem em português, que chama Anatomia do Fascismo, o autor é o Robert O. Paxton. Ele tem uma definição um pouco mais específica, que ele diz o seguinte, aqui, que tem vários elementos emocionais para caracterizar o que seria o fascismo, né? Então, por exemplo, uma noção de uma crise esmagadora além do alcance de qualquer solução tradicional. Então, assim, o fascista, né, ele vem com uma solução não tradicional, que, como diz ali o Payne, né, anteriormente, é revolucionária. Então, como eu já falei em várias circunstâncias, uma revolução conservadora, que no final das contas é uma revolução fascista. Prossegue o Paxton. A primazia do grupo, para o qual se tem deveres superiores a cada direito, seja individual ou universal, e a subordinação do indivíduo a ele. Outro elemento, a crença de que o seu grupo é uma vítima, um sentimento que justifica qualquer ação sem limites legais ou morais contra seus inimigos, tanto internos quanto externos. Prossegue, o temor do declínio do grupo diante dos efeitos corrosivos do liberalismo individualista, da luta de classes e de influências estrangeiras. Prossegue, a necessidade de uma integração mais próxima de uma comunidade mais pura, através do consentimento, se possível, ou através de violência excludente, se necessário. Necessidade da autoridade de chefes naturais, sempre homens, né, o Führer, culminando em um chefe nacional que sozinho é capaz de encarnar o destino histórico do grupo, o mito, né, a pessoa que vai mudar tudo, né, é o líder, é o chefe. Prossegue, a superioridade dos instintos do líder sobre a razão abstrata e universal. O fascismo ele é essencialmente irracional, é irracionalista. Não há argumento contra o fascismo. O fascismo usa a violência, da força, não do raciocínio. Prossegue, a beleza da violência e a eficácia da vontade, quando elas são dedicadas ao sucesso do grupo. E por fim,
o direito das pessoas escolhidas de dominar as outras sem restrições de qualquer tipo de leis humanas ou divinas, com um certo sentido decidido apenas pelo critério da bravura do grupo no interior de uma luta darwiniana. Então você tem, no final das contas, alguns atributos aqui que a gente pode identificar facilmente no bolsonarismo. Então, como eu disse, não é um exagero dizer que o Bolsonaro e o bolsonarismo têm características fascistas, não é um exagero. Inclusive, como eu falei aqui, como eu mostrei, que quando você tem, por exemplo, o vídeo do Alvin, e agora esse encontro, né, com essa parlamentar de um partido extremista alemão que tem vínculos com neonazistas, não é um exagero dizer também que há elementos de nazismo também. Você tem o Bolsonaro dizendo ali com orgulho, né, com satisfação de que se ele estivesse na Alemanha nazista, que ele integraria o exército alemão, que ele faria parte do exército de Hitler. Ele diz ali, quase com orgulho, quase tendo um orgasmo, que o bisavô dele, e é mentira, que o bisavô dele foi soldado nazista. E aqui a gente está falando do atual presidente e do atual governo do Brasil. Era o que a gente alertava em 2018. É claro, como eu falei, eu tinha uma hesitação em jogar esse rótulo, né, que estava esvaziado de fascista, porque embora houvesse alguns elementos, isso foi tornando muito mais claro com o passar dos anos. E eles estão dando as evidências, né? Eles fornecem isso voluntariamente, eles mostram, né? Eles mostram o que eles estão fazendo, eles mostram, eles têm orgulho disso. Eles não se envergonham de estar vinculados a partidos extremistas de direita pelo mundo. Eles não se envergonham de estar vinculado a um líder do movimento como Steve Bannon, que diz que o Mussolini é um referencial para ele, que ele admira o Mussolini. Eles não têm vergonha de pôr lá um vídeo institucional da Secretaria da Cultura com estética nazista. Eles não têm vergonha de ter um secretário especial da presidência que faz gesto supremacista branco. Eles não têm vergonha dessas coisas. Tire suas próprias conclusões, né? Como diria o Bolsonaro, tire suas próprias conclusões. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre esse encontro em particular, né? Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro se encontrando com uma descendente de um nazista e que integra um partido, né? Porque ser descendente de nazista não é um problema, porque a pessoa pode ser descendente e repudiar, né, o que o seu antepassado fez. Mas nesse caso não é bem isso, né? Mas me diga o que vocês pensam aí no comentário sobre esse encontro, sobre esses vínculos, né, a relação entre Bolsonaro e o fascismo e o nazismo, sobre as descrições propostas pelo Paxton e pelo Payne do que é fascismo, o que você acha sobre isso, se você pode relacionar isso ao Bolsonaro. Só para concluir aqui, eu quero ler o que o Finkelstein escreveu o livro From Fascism to Populism in History. Ele deu uma entrevista para Rosana Pino Machado e ele diz o seguinte aqui, olha, quando perguntado se o Bolsonaro é fascista. O Bolsonaro é o populista que mais se aproximou do fascismo na história. Então o Bolsonaro é um fascista? Para mim, ele gostaria de ser um fascista. Ele é um fascista wannabe, mas ainda não chegou lá. Ele mente como um fascista. Então me diga o que vocês pensam no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se inscreva no meu curso do CL sobre escrita e narrativas para quem deseja aprender a escrever o livro, publicar sua obra, se tornar um escritor e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau!